a presença do Senhor. Amém. Bom dia, povo do Senhor, graça e paz, tudo bem? Mais um dia, mais uma manhã. Hoje é o nosso dia, é o dia que o Senhor preparou para mim e para você. E para darmos início ao nosso devocional nesse dia 26/5/2025, vamos ler o Salmo 91, né? Vamos orar o Salmo 91. Quem tiver com a sua Bíblia aberta, me acompanhe. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois aí te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Sobre te arca as suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiu 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios por disseste. O Senhor é meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei e poloei a salvo, porque conhece meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Missionária Jerusa, então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Tá aí a missionária Jerusa? Pai do Senhor Jesus, povo de Deus, bom Amém. dia. Vamos louvar o Senhor, amém. Glória a Deus. Você que sabe esse louvor, cante comigo aí da sua casa, vamos adorar o Senhor, mas tem que ser com verdade, com amor, amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Recebe meu louvor, a minha adoração nesta manhã, Senhor. Fica conosco, Paizinho Santo. Aleluia. Essa chama não apaga em nossos corações, aleluia. Teu fogo arde em mim e muda o meu viver. Está me ouvindo? Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo quero oferecer. Teu fogo arde em mim todos os dias e muda o meu viver. Ó, sou teu templo, diga isso para o Senhor esta manhã. Sou teu altar, sacrifício vivo quero oferecer. Que o nosso louvor não seja um momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, nos corações esquecidos. Hoje que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós. Hoje que vale? Hoje que vale ter tudo e não ter nada, te dar meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Oh, aleluia! O Senhor procura verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Aleluia! Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia! Que o nosso louvor não seja momento, não, lágrimas vazias,
sem avivamento, que o nosso amor não seja fingido, não, não, honrado com os lábios, nos corações esquecidos. Hoje que vale ter as poesias mais lindas? De que te adianta falar bonito, ter eloquência, tá com terno chique, mas se você não proclamar a verdade, se o amor não sair dos teus lábios, se a verdade não estiver em ti, nada adianta, porque tudo que há nesta terra, tudo ficará, tudo voltará ao pó. O que vale é a tua entrega, é a tua adoração sincera, o teu coração, aleluia, oh glória! Se eu não for uma canção que alegra a ti, de que adianta? Se o meu coração não queimar por ti, não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas para cantar. Se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti, não, 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 não. Não vale, não vale de nada. Oh, oh. Aleluia. De que adianta? Queremos ter tudo e não termos o mais importante, Senhor, que é a tua presença. Escute, o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, não se apagará. Oh, o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, não se apagará. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, não se apagará. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, não, não, não vai se apagar, não, que o nosso louvor não seja um momento, lágrimas vazias, sem avivamento, que o nosso amor não seja fingido, não, não, honrado com os lábios, só da boca para fora, de que adianta? Seja honesto com o Senhor, seja verdadeiro na presença dEle. As harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós. Oh, aleluia! Hoje que vale ter tudo e não ter nada, te dar meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Entregue a sua vida ao Senhor. Entrega o teu caminho nele, tudo ele fará, aleluia. Oh, glória a Deus, eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus, amém. Deus abençoe sua vida, sua família, seu lar, sua casa. Missionária Jerusa, em nome de Jesus, amém. Acho que eu vi por aqui a pastora Mônica. Pastora Mônica, só pode fazer a oração inicial, orar pela vida da pastora Josenilde, que vai ministrar a palavra, por favor. Amém, vamos lá. Bom dia, shalom, queridos. Pai querido, obrigado, Senhor, por esse lindo dia, Pai. Obrigado pela tua presença, obrigada, Senhor, por teu tão grande amor, tua bondade, a tua misericórdia que nos segue, Senhor. Ah, Senhor, louvado seja o teu nome por esta semana. Sabemos que
viveremos milagres, ó Pai, porque Tu és um Deus de milagre. E, Senhor, Tu recompensas aqueles que têm a fé em Ti, que vivem, Senhor, ó Pai, seguindo a Tua palavra, os Teus mandamentos. Obrigada, Senhor. Obrigada porque agora, Senhor, nós iremos receber uma porção da Tua palavra que irá aumentar a nossa fé para continuarmos nessa jornada. Então, Senhor, eu te peço, Pai, a Tua graça sobre a Tua filha, Senhor, desça sobre ela, toma o Teu lugar, Espírito Santo, e fala através da Tua filha, que a Tua palavra entre em nós como água, Pai, limpando, Senhor, e trazendo vida a nós, ó Pai. Que essa palavra nos alimente, Senhor. Muito obrigada, Pai, porque segunda-feira estamos aqui, recebendo de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, pastora Mônica. Deus abençoe sua vida, sua família, seu lar, sua casa, seu ministério e que tudo Ele lhe entregue de melhor em nome de Jesus. Amém. Pastora Josenilde, deixe Deus te usar bem usadinho, como diz Jesus. Seja bem-vinda. Fale aí do que o Senhor preparou para o seu coração, para o nosso coração. Amém. Tá sem som. Amém? Amém. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Que Deus nos deu não só uma segunda-feira, mas uma semana abençoada, cheia da presença do Espírito Santo. Pastora Malha, o tema da palavra é a plenitude da divindade. E a palavra se encontra em Colossenses, capítulo 2, versículo 10. Aleluia. Capítulo 2. Capítulo 2, Colossenses 2, versículo 10. Amém? E vai dizer, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. Aleluia. Essa mensagem ela afirma que em Cristo a plenitude da divindade habita corporalmente, amada igreja. Aleluia. Aqueles que estão unidos a Ele também estão preenchidos com a sua plenitude. Glória a Deus. Porque Ele é o cabeça do principado e autoridade. Nós sabemos que o nosso Deus, Ele tem todo o poder. Aquele que eu e você não temos, o nosso Deus tem. E aqui vai falar sobre homens endemoniados. Nós sabemos que depois da tempestade que o Senhor chamou os discípulos, passemos para o outro lado. Mas Jesus ele não disse que iria ser tudo tranquilo. Passemos para o outro lado. Mas Jesus não alertou aos discípulos que viria vento, que viria tempestade, porque sabia que eles iriam temer. Mas mesmo assim, eles temeram quando veio o vento e a tempestade. Jesus estava dormindo e eles acordaram Jesus. Mestre, mestre, não vês que perecemos? E o Senhor falou o que com eles? Homem de pequena fé. Aleluia. Quando Jesus convidou os discípulos, passemos para o outro lado, que a gente vai ver lá no livro de Lucas, capítulo 8, do versículo 22 ao 25, fala sobre a tempestade, mas quando vem do 26 em diante, já vai falar sobre o endemoniado de Gadara. Jesus sabia que lá do outro lado havia pessoas aprisionadas pelos demônios. E ele precisava passar para aquele lado. Ele precisava socorrer aquelas pessoas. E Jesus não vai chegar no nosso tempo, não. Nós não sabemos ao certo quantos anos aqueles homens padeciam sendo possuídos, sendo acorrentados, nem correntes conseguiam segurar aquele homem. Ele se atrofiava com pedras pontiagudas de igreja, nem roupa ele vestia. Pessoas passavam por longe dele. Ninguém tinha coragem de passar porta. E ele não habitava em casa. Ele não ficava no meio da sua família. Porque ele era agressivo. Não porque ele quisesse,
mas porque ele estava aprisionado. E Jesus chegou para mudar a história. Quando Jesus chegou, que atravessou, ele foi em contraste com Jesus. Nem roupa aquele homem vestia. Ele foi em contraste com Jesus. E o diabo falou: o que queres comigo? Jesus, filho do Deus Altíssimo. Ei, o diabo temeu. Ele ainda teve a ousadia de dizer: o que queres comigo, que não é chegada a minha hora ainda? Que ele achava que não era a hora de Jesus botar ele por terra naquela vida. Jesus chegou naquele lugar para resgatar aquele homem que vivia em sofrimento, vivia no desprezo, afastado da sociedade, afastado da sua família. Ele se automutilava. Mas Jesus chegou para mudar a história daquele homem. Ele nunca tinha ouvido falar de Jesus, mas o diabo sim. Aleluia! O diabo sabia perfeitamente o que Jesus havia ido fazer naquele lugar. E Jesus deu uma ordem: espírito imundo, saia desta vida. Aleluia! E o diabo teve que bater em retirada. E onde Jesus chega, a mudança. Quando Jesus chega, a transformação. Quando Jesus chega, a restauração. A liberdade. Aquele homem teve um encontro verdadeiro com Jesus. E a multidão chegou e se assustou, igreja. Acostumaram tanto ver aquele homem naquele sofrimento, daquele jeito, que quando chegaram, estava aquele homem sentado aos pés de Jesus, vestido e totalmente transformado. Aleluia. E eles ficaram sem entender o que havia acontecido. Aquele homem estava ouvindo Jesus falar. Um homem que ninguém se aproximava dele, que ninguém dava valor nenhum. As pessoas se preocupavam porque ele era violento, mas não porque ele queria. Mas quando chegaram, que viram ele calmo, tranquilo, vestido, sentado e ouvindo o mestre falar, eles se preocuparam. O que aconteceu? Esse não era aquele homem que vivia nos sepulcros, que vivia endemoniado, que não andava pelado? Está assim desse jeito? Porque eles também não conheciam Jesus. Aquelas pessoas também não conheciam Jesus. Ei, o diabo, ele vai querer lembrar do teu passado. Ele vai dizer: Deus não vai te usar. Ele vai querer entrar na tua mente, igreja, na minha mente. Deus não vai te usar. Você é um pecador. Você é um fracassado. Você não consegue nada. Ei, quando isso acontecer, lembre para Satanás qual é o futuro dele, que já foi preparado. Ele irá prestar conta no juízo final. Não temas, igreja. Quando você realmente se posiciona diante do Senhor, você decide entregar a sua vida ao Senhor, a mudança, a transformação verdadeira, o seu passado ficou para trás. Viva o hoje, viva o agora, viva o presente, porque o futuro a Deus pertence. Aquele homem, ele foi liberto, igreja. Mas ele não jogou a oportunidade fora porque ele foi liberto. Ele teve a oportunidade de se achegar ao lado do Senhor, de ouvir o mestre falar. E quantos estão dentro da igreja têm a oportunidade? Deus dá a oportunidade. Deus dá a oportunidade. E na hora que consegue a bênção, viram as costas para o mestre.
Aleluia. O cego de Jericó estava à beira do caminho. Ele não via, mas ele ouvia. E ele ouviu um grande barulho, uma grande multidão passando. E ele quis saber o que estava acontecendo naquele lugar. E aí disseram, Jesus que está passando, o Nazareno. E o que é que ele fez? Ele clamou por alguém que podia fazer alguma coisa por ele. Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. A multidão tentou calar aquele homem, mas ele não parou. Ele continuou gritando cada vez mais alto. Filho de Davi, tende misericórdia de mim. Igreja, Jesus mandou que chamassem aqueles mesmos que estavam tentando parar ele, foram os mesmos que foram buscar ele até Jesus. E ele pegou a oportunidade, ele lançou aquela capa fora, que simbolizava o estado em que ele vivia, de mendigação, de sofrimento. E ele foi até Jesus, e Jesus disse, o que queres que eu te faça? Eu quero ver, mestre. E o Senhor foi, deu a cura para ele, mas ele continuou seguindo Jesus. Aquele homem, ele ouviu Jesus, mas ele queria seguir, e Jesus mandou que ele voltasse para a sua família. O cego seguiu Jesus, e Jesus mandou que o endemoniado de Gadara voltasse para a sua família. Glória a Deus. E assim Deus tem feito em nossas vidas. Vamos seguir ao Mestre. Vamos continuar agradecendo, independente das circunstâncias. Não deixe que o diabo fique colocando coisa na sua mente. Você não é capaz, você não vai conseguir, você é um fracassado, você é um pecador. Ele foi criado um anjo. Mas quando ele quis ser Deus, Deus expulsou ele lá do céu. Então ele não vai ficar feliz com a minha e com a tua alegria. Ele não vai ficar feliz por ver a gente estar buscando a nossa salvação. Enquanto ele tiver tempo nesta terra e ele puder estar perturbando o juízo dos cristãos, ele vai estar fazendo isso. Vamos fechar nossa brecha, igreja. Vamos fechar nossas brechas e dar lugar somente ao Espírito Santo para falar aos nossos corações. A luta está grande, não desanime. A enfermidade está doendo, não desanime. Adore o nome do Senhor. Glorifique o nome dele. Agradeça a ele. Aquele homem, eu tenho certeza, igreja, que ele saiu numa alegria tão grande de retornar à sua vida. Porque até então ele estava morto. Ele não tinha noção de nada, de quanto tempo ele passou daquele jeito, sendo aprisionado pelo inimigo. Mas Jesus chegou para dar vida, vida em abundância. Jesus chegou para libertar ele. E Jesus está para libertar aqueles que estão com o seu coração aberto. Seja qual for o processo. Não vamos desanimar. Não vamos desistir do nosso Deus. Porque Ele não desiste de nós. Ele continua dizendo, filha, me busque, filho, me adore, filho, faça a minha vontade, filho, é assim que eu quero, filho, se posicione, grandes coisas eu tenho para fazer na sua vida, no meio dos seus e através da tua vida. Vamos agradecer, igreja, porque Deus tem cuidado de cada um de nós. O Senhor, Ele tem nos honrado, igreja. Ele tem nos honrado. Sabe como? A cada novo dia, um novo amanhecer, Ele nos proporciona. O ar que respiramos, a nossa família, o alimento de cada dia, são bênçãos do Senhor na nossa vida. Quantos queriam estar aqui nesse momento e não estão? Muitos já desceram à sepultura, outros estão num leito de hospital, outros estão até entubados, sem poder falar.
dormindo, sedados, mas nós estamos vivos, estamos bem para a glória do nome do Senhor. Esta é a mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Quando Jesus chegou, houve transformação, houve mudança, houve libertação. O cenário mudou. Tudo mudou naquele lugar, naquele momento, porque a vida que estava sendo aprisionada recebeu a liberdade por parte do Senhor. Amém, igreja? Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Até aqui o Senhor me conduziu. Se eu passar daqui, eu vou falar de mim. E não foi para isso que o Senhor me chamou. Me chamou para falar dele, fazer a obra dele, fazer a vontade dele. Amém? Que Deus abençoe e agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Amém, pastora Josenilde, que Deus abençoe sua vida, sua família, seu lar, sua casa, seu ministério, que o Senhor entregue o melhor dele para você e sua família, amém? Pastora Aline, palavra abençoada, né, pastora Aline? Então, pode fazer a oração final, dar a bênção apostólica aí para nós, por favor. Amém, glória a Deus. Que alimento precioso, né? Deus é maravilhoso. O Senhor, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo conhece a necessidade da igreja, e é exatamente isso que o Senhor queria falar hoje para nós. Então, vamos orar ao Senhor. Pai querido, nós te agradecemos nesse momento, Pai, por essa palavra, por todas as manhãs o Senhor nos encher da tua palavra, não somente do conhecimento que vem do alto, mas daquilo que nos enche, nos preenche, aquilo que nos alimenta espiritualmente e nos leva à prática da tua vontade, Pai. Sabemos, Deus, o quanto tu és maravilhoso. Te agradecemos, meu Deus, por ter usado os teus filhos a trazer essa palavra, pela mensagem que nos fortaleceu a saber que o Senhor é um Deus que liberta, o Senhor é um Deus que sara, que cura, que transforma vidas. Te louvamos, te agradecemos, Pai, que essa semente venha frutificar em nossas vidas, em nome de Jesus. Nós oramos, meu Deus, te apresentando a presente de Deus, todos aqueles, meu Deus, que fazem parte dessa família e que têm sido abençoadas e abençoadores, cada departamento, todos aqueles, meu Deus, que com muito amor, com muita dedicação trabalham, Senhor, para levar o teu evangelho através das nossas estampas, aqueles que estão ali não somente para um trabalho secular, mas um trabalho que vem do alto, um trabalho que tem propósito. Então, te apresentamos todos, Pai, do menor ao maior, daquele que faz qualquer detalhe sequer, Pai, tudo, em nome de Jesus, meu Deus, te agradecemos, dai-nos um dia abençoado, uma semana, Pai, cheio de bênçãos, cheio da tua presença, e que nós temos certeza que será a melhor semana de nossas vidas, em nome de Jesus. Levante sua mão aí e receba a bênção do Senhor. Que a bênção do Pai, o amor do Filho e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. E a igreja diga amém, com muita alegria. Tenha um bom dia. Paz. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém, pastora Aline. Deus abençoe sua vida, sua família, seu lar, sua casa, seu ministério, em nome de Jesus. E nós vamos essa semana com fé e com alegria, porque está tudo pronto. Em nome de Jesus. Amém. Tenha uma semana abençoada, um dia abençoado, e faça desse dia, faça dessa semana a melhor semana, que é estar na presença do Senhor. Fiquem na paz. Deus abençoe grandemente sua vida, sua família, seu lar, sua casa. Continue orando pelo pai da pastora Josiane, tá? E pelo presbítero Edson, todos os pedidos lá do grupo do devocional, quem for orar, coloque presente essas pessoas, amém? Fiquem na paz. E vamos com fé e alegria que o Senhor está no nosso barco, amém? Tchau, tchau, meu povo. Obrigada, Bruna. Deus abençoe grandemente você, em nome de Jesus.